Boa Então, pessoal, noite. boa noite a todos. Desculpem o atraso. Felizmente o celular escorregou aqui, eu bananei todo aqui para arrumar o set hoje. E A tivemos internet não ajudou. 2 minutinhos de atraso aí, mas por uma boa causa. Boa noite, DJ. O tema de hoje é por que abandonar o desenvolvimento em Visual Force? Um tempo atrás, perguntaram para a gente se o Visual Force ia morrer, né? Então a gente vai meio que casar os dois assuntos aqui Isso e aí. trazer um misto disso daí. Então, primeiro, por quê? Por que abandonar de fato o Visual Force? E segundo, se ele vai morrer ou não. Né? Quer começar? Sim, qual que é o primeiro tópico, cara? Eu tô sem cola hoje. Visual Force é utilizado em Classic. É, acho que esse é um ponto primeiro e talvez o mais importante. A Visual Force normalmente ela é usada principalmente em Classic, né? Por quê? Porque no Lighting, para você fazer uma Visual Force e estilizar com o Lighting, assim, não é a melhor. Acho que é muito mais Você vê difícil. que foi. Não, não é difícil, Cara, né? Com uma tag é, você consegue mudar, mas você vê que foi. eu Não é um eu já componente vi do isso. Light. Né? O pior é que eu Não é já um vi componente isso. do Light. O comportamento é totalmente diferente, a customização fica muito mais difícil de ser feita, porque você vai ter que customizar tudo. O load, vai ter que customizar o botão, vai ter que customizar tudo, deixar tudo com estilo de Lightning. Então, enfim, a Visual Force ela é mais usada no Classic. E o Classic, quem acompanha aqui a live, acho que desde fevereiro, quando a gente fez o primeiro webinário, né, falando para da migração para o Lightning, sabe que eu e o Fernando não somos os maiores fãs de Salesforce Classic, né? Principalmente porque a parada já Longe de ser. foi longe de ser. Eu mesmo me perco no Classic, não dá. E assim, a própria Salesforce já disse, já tem os dias contados pro Classic parar de existir. Não sei se vai parar de Na existir, verdade, mas na as verdade coisas vão ser agora, né, descontinuadas. no dia 12 de outubro, Uhum, entrou uma. Eu lembro até o dia que quando a gente falou, né, que o Salesforce ia morrer. A gente fez, nesse primeiro webinar, a gente falou disso, que o Salesforce ia. Desculpa, pessoal. Salesforce não. Classic, Que o Classic ia morrer. pelo E aí amor a de gente falou Deus. então que o Classic ia morrer e fez um barulho, muita gente, nossa, como assim ia morrer e tal. Mas daqui na verdade, existe um patch de segurança agora, que ele foi ativado Uhum, no dia 12 de outubro por padrão. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer todos os seus usuários que têm acesso ao Classic, eles vão ser automaticamente jogados de tempos em tempos pro Lightning. pro Lightning. Né? Então, se ele está no Classic, ele vai ser jogado pro Lightning para ele experimentar, né? Vamos dizer assim. Existem as suas formas de desativar isso, tá? Não vou dizer que é impossível. Existem as formas para você desativar. Mas a ideia do Salesforce é cada vez mais forçar o usuário a experimentar o Lightning, a conhecer o Lightning, e ela não está mais apostando em nada no Visual Force, né? No Classic. Sim. Então a tendência é que ele morra. O Visual É. Force tem as suas incompatibilidades com o mobile, tem suas incompatibilidades dentro do próprio Lightning, né? Que você Uhum. consegue trazer ali em forma de frame e tudo mais, mas tem as suas limitações. Então, eu realmente acredito que o Visual Force vai morrer. Uma das coisas que hoje impede ele de morrer é o PDF, mas Uhum. pode ser que em breve venha alguma coisa referente a isso. Né? A partir do momento que a gente conseguir renderizar um PDF de outra maneira, né, acabou-se de fato o Visual Force. Então eu Sim. acho que ele tem os descontados aí, não dá para dizer exatamente quando, mas eu acho que ele tem os descontados. Mas É. trazendo isso para a abordagem de desenvolvimento, o que eu penso? Né? O Lightning é baseado inteiramente em componentes, né? Totalmente componentizado. A gente vai falar disso amanhã, né, no webinário, no vídeo que sai amanhã, a gente vai falar de tanto de Lightning Component como de Aura, e Sim. um porquê de um, porquê do outro. E você não tem muito isso dentro do Classic. Né? Você tem lá o seu componente, que é o Visual Force componente, mas ele não tem o mesmo comportamento, não tem a mesma pegada. Enfim, é outro universo. Tá? Uhum. Eu acho que até por isso que as coisas não foram tão bem para eles como deveria. Né? Sim. E, e outra coisa que eu acho que faz com que
a gente tenha que abandonar, de fato, o Visual Force é quando você tem um desenvolvimento novo, né? Todos os dias a gente começa um desenvolvimento novo, de alguma feature nova, ou de alguma coisa nova, né? Então, quando for pensar no desenvolvimento novo, por que não pensar nessa feature em Lightning, né? Por que não começar a migrar as Exato. áreas da sua empresa por partes para Lightning? Vou fazer uma parte nova para o departamento de RH. O departamento de RH não tem nada no Salesforce. Então já começa em Lightning, né? Já começa Sim. certo. Mas não tem problema, você pode ter esse híbrido. Parte da empresa usando o Classic, parte da empresa usando o Lightning. E aí talvez seja até uma força-tarefa para você apresentar a ideia e alguém comprar a ideia e começar essa migração, né? Porque o fato Exatamente. é que mais cedo ou mais tarde ela vai ter que acontecer. Então, quanto antes ela acontecer, melhor para você. Melhor. Com certeza. E aí depois a gente tem então um tópico para você, Lightning com Aura. O que você tem a dizer com Lightning com Aura. Mas com relação ao Visual Force? Não, Lightning com Aura. Cara, Lightning com Aura. Eu acredito também que o Aura seja, daqui a um tempo, descontinuado, digamos assim. Eu Acho que também fortemente acredito que é o próximo a morrer. Eu acho que morrer pro Aura, eu acho que morrer é uma palavra muito forte, principalmente agora. Ela vai ganhar força com o tempo. Mas ele vai ser bem descontinuado. Pensando nisso também, a Salesforce já está usando a org deles em Lightning Web Component. Isso segundo eles, teve uma melhora de velocidade. Então, o Lightning Web Component já provou ser melhor que o Aura no sentido de performance. Portanto, assim, o tempo para que os desenvolvedores aprendam Lightning Web Component e que as empresas comecem a pedir as coisas em Lightning Web Component é o tempo em que o Aura vai perdendo sua força. Eu já vejo bastante gente hoje aprendendo Lightning Web Component, isso é muito legal. Dá para ver que a galera já tá se atualizando. Mas também vejo muita gente ainda preferindo fazer as coisas em Aura, principalmente em empresa, por conta de, a gente já tem o know-how aqui, com a Aura Já vai tem ser a muito curva, menos né? tempo, não vai ter a curva de aprendizagem e tal, a gente vai perder dinheiro, enfim. Por conta disso, eu acho que o Aura ainda tem um tempo aí rolando. Mas eu acho que ele vai ser descontinuado assim como a Visual Force, só que a diferença é que a Visual Force já está muito aí, né, pra gente. Tipo, o Lightning já é uma Tem realidade. muito legado, né? O Visual Force tem muito legado, já o Aura pode não ter tantos, né? E a Exatamente. única vantagem que a gente tem quando a gente fala em componentes Aura com componentes Lightning Web Components é que você consegue fazer essa portabilidade muito mais facilmente do que você faria de Visual Force para Aura ou para Lightning Web Component, né? Porque os dois já são componentizados. Tem as suas diferenças, né? No webinar que eu fiz na semana passada no canal do Guilherme, eu mostrei exatamente isso, né? A gente pegou um componente em Aura e fez a migração dele para Lightning, então, para Lightning Web Component. Então, justamente você consegue facilmente portar uma coisa para outra, porque elas têm a mesma estrutura, por mais que tenham suas diferenças, estruturalmente elas são similares. Então, você consegue fazer essa portabilidade e resolver o problema, né? Agora, de Visual Force para componente, não, aí é outro paradigma, você tem que pensar fora da caixa, muda a forma de pensar, muda tudo, né? Sim. Só dando um spoiler da aula de amanhã, já, o porquê ele é tão diferente. Porque o Aura e o Lightning Web Component, eles estão na estrutura Lightning Component, como o Fernando falou no começo. A estrutura de Lightning Component ela é baseada em componentes, baseada em você fazer mais splitado as coisas e se completar num todo se conversando. A ideia é reutilizar esses componentes também. Então, deixar eles mais inteligentes possíveis para que você consiga utilizar eles em outros movimentos e economizar tempo. Já com a Visual Force... Acho que você usou a palavra-chave, reutilização, né? Exato. Vou trazer aqui um exemplo de um aplicativo que a gente fez uma vez. Ele foi feito em Aura, tudo bem, mas a gente tinha um componente que chamava formatar valor. Em todas as telas, praticamente, do sistema, a gente utilizava esse componente. Por quê? Sim. Porque no aplicativo do cliente, ora ele queria exibir valor com 2 casas, ora ele queria exibir valor com 4 casas, ora ele queria não exibir casa nenhuma, ora era percentual, ora era real. Então, a gente fez um único componente de formatação, que eu passava o valor, passava os parâmetros de configuração, e ele formatava com a regra que tinha. Né?
Porque tinha uma regra de exibir 1K, 2K, 1M, 1B. Então tinha toda uma regra de exibir valores formatados. E a gente fez um único componente que utilizava em vários lugares. Né? Agora, quando você leva isso para o universo Visual Force, geralmente você não consegue fazer esse reaproveitamento com a mesma facilidade que a gente tem dentro dos componentes. Você vai ter que fazer, vai ser uma Visual Force para cada demanda, né? Outro exemplo também que eu posso usar agora com o Lightning Web Component é um componente que eu estou fazendo agora é um componente para fazer um autocomplete customizado. Então, esse componente de autocomplete, eu estou desenvolvendo ele para receber os parâmetros de fora e, enfim, vou receber o objeto, vou receber o nome do campo que eu estou buscando e ele vai fazer a query dinâmica e buscar de acordo com os parâmetros que você mandou em todos os lugares que você quiser usar esse autocomplete. Então essa é a ideia de component. Boa. Eu fiz um parecido também, né, para esse mesmo projeto que a gente está trabalhando, e o meu era um multi-pick list. Se vocês lembrarem do relatório do Lightning, quando você, no relatório não, no list view, quando você está no list view do Lightning e você tem no canto direito, você tem uma lupa de um funil de pesquisa, né? Quando você clica no funil, se você tem um campo que ele é multi-pick list, ele permite você clicar e selecionar mais de uma opção do pick list. Esse é um componente que nativamente não existe, embora esteja dentro da Salesforce, né? Eles não disponibilizaram esse componente. Então esse foi um caso do primeiro componente que eu fiz a migração de Aura para Lightning Web Component. Eu achei esse componente em Aura, eu fiz a migração dele para Lightning Web Component, dei uma melhorada, porque acho que quem fez umas atrapalhadas ali, algumas coisas que não precisava, dei uma tunada nele, e ficou um componente muito bacana de ser reutilizado. Né? Então, imagina, eu estava fazendo uma tela cheia de componentes, uma tela que deve ter uns 20 componentes, e eu precisei customizar um pequeno componentinho. Né? Então eu fiz um componente pequenininho, que ia ficar num pedaço isolado da tela, que poderia ser utilizado por outros lugares. Embora eu não esteja utilizando ele em outros lugares, ele foi construído 100% pensando em reutilização. Acho que eu já falei sobre isso aqui em uma live passada, da gente, como desenvolvedor, ter esse pensamento. Ter esse pensamento de pensar em um componente e fazer com que ele possa ser reutilizado fora daquela situação que você está imaginando. Né? Exato. É óbvio que algumas vezes, dependendo de como você faz, vai ficar algo muito mais complexo. Mas se você vê o potencial naquilo que você está fazendo, por exemplo, voltar de novo no exemplo da formatação. Né? Era um componente de formatação que eu consegui deixar ele genérico a ponto de poder utilizar em qualquer lugar. O Arthur está falando de um componente de busca que é um componente de autocomplete. Você vai digitando e ele vai trazendo os dados. Então ele já nasceu inteligente a ponto de poder usar para qualquer lugar, em qualquer objeto do banco de dados. Sim. E esse caso do picklist é a mesma coisa. Eu passo para ele um array de picklist e ele vai disponibilizar e vai devolver quais foram selecionados. Então são coisas simples que, se você não pensa fora da caixa, fica difícil você reutilizar. Então nesse momento, como nós desenvolvedores, temos que pensar fora da caixa em criar componentes cada vez mais reutilizáveis. Isso aí. Uma dica para vocês começarem a evoluir isso, eu acho que peguem um componente e façam ele como se fosse uma Visual Force, entre aspas. Coloca tudo que ele teria que fazer nele. Depois pega um trecho, vai dividindo isso por pedaços e componentizando. Joga num componente, depois pega um maior, joga em outro componente, até você já deixar um principal que está com todos os componentes dentro. E aí você vai otimizando deixando o seu componente mais inteligente. Isso para quem está começando agora, né? Com os componentes. Esse conceito é um pouco difícil de pegar mesmo no começo. Então no começo você vai fazer tudo ali, e aí você vai olhar e falar assim, pô, mas isso aqui tá parecendo uma Visual Force, tá tudo aqui. E aí porque quando você pensa em components, né? Light Components, ou Light Web Components, ou Aura, você tem que pensar na menor parte possível. Né? Se você abrir a home da sua org e você pegar, por exemplo, aquele gráfico que você tem logo que você abre uma org de developer, aquele gráfico na sua esquerda, você tem um botãozinho ali. Aquele botãozinho é um componente separado. Sim. Né? Então o componente às vezes é uma menor peça do seu quebra-cabeça ali. Como o Ali falou, a gente tem que pensar como se fosse peças de Lego. Né? E são exatamente isso.
Se você olhar todos o Trailhead, eles são em formato de peça de Lego, justamente por isso. Porque você tem que pensar na menor parte do componente possível. Se você está construindo um componente grande, com muita lógica, com muita regra, avalie porque tem alguma coisa de errado aí. Com Sim. certeza você consegue quebrar isso em componentes menores que possam ser reutilizados em outras partes do sistema. Uhum. Bom, e para fechar então, como a gente já falou, um spoiler de amanhã. Amanhã a gente vai ter aula de Light Component, aula de LWC Aura. e aula falando um comparativo de um para o outro e também uma aula de Git, controle de versão. Né? O Lucas vai dar uma explicação de modo geral, como funciona, como colocar seu projeto lá dentro e tudo mais. Né? A gente já bateu nessa tecla aqui o quanto a gente vê que isso é importante, né? É importantíssimo você, de fato, versionar os seus códigos, porque projeto pequeno ou projeto grande você pode ter problemas se você não tiver versionamento. A gente já falou aqui e o motivo da gente trazer esse assunto é justamente para que isso fique na cabeça de vocês até vocês, de fato, implementarem. Isso aí. E por último, amanhã também, né, depois do vídeo de amanhã, a gente oficializa a abertura do nosso curso de desenvolvedor Salesforce. Boa. Então, amanhã, de fato, começa a nossa próxima turma. Estamos empolgados com isso. Aqui. Muito. Hoje a gente nem dorme, né, Arthur? Hoje a gente não dorme. Amanhã entra num assunto que a gente gosta, né, cara? Que é Lightning. Lightning é show de bola, então acho que as aulas de amanhã estão muito legais. Vocês não percam. Deixa eu ler os comentários aqui. O Alif perguntou se... Eita, esses comentários tá horrível aqui do Instagram, cara. Uma questão, quando precisamos gerar um PDF, como fazer em Lightning? Não faz. Alguém respondeu aqui, não faz, É Visual Você só Force consegue mesmo, cara. fazer com Visual Force, infelizmente, essa é a solução agora. Boa, pensar com Suci Lego. E a Isa... dica para quem vai tirar a certificação, né? Então, Isa, você provavelmente deve ser nova aqui no Instagram, mas há um tempo atrás a gente fez uma série de 9 webinários falando sobre certificação. A gente abordou desde o princípio, desde todos os Organization Setup, enfim, passa Process Builder, objetos, interface, tudo. Foram 9 webinários. Nesses 9 webinários a gente transformou isso num curso, virou um curso de mais de 90 aulas. Só que nesse momento essa turma está fechada. Então, a nossa ideia é abrir essa turma novamente, somente em janeiro. Então, acessa lá o soulforce.cloud, se inscreve na lista para quando tiver a próxima turma você receber. Mas assim, dicas, Trailhead, a trilha para certificação de admin, com certeza, e Focus on Force. Focus on Force ajuda bastante também. Exato. Acho que... Vocês comentaram não hoje, mas que a controller e a help tem um limite de processamento, quebrando em vários componentes. Esse limite aumenta. Limite de processamento? O que tem, vamos lá, limite de quantidade de dados que a sua controller consegue devolver para a Visual Force ou para quem está chamando. Aí é um limite de 15 megas, né? E sim, se você quebrar isso em várias chamadas, você vai ter 15 megas por chamada. Mas aí, se for desse limite que você está falando, Guilherme, lembrando que 15 megas é um canhão de dados. Né? Se você pretende levar mais do que 15 megas para sua tela, repense porque tem alguma coisa errada. Né? Mas, sim, quando você tem... E até tem um trick que é o seguinte, quando você faz mais de uma chamada para uma controller, se você não encadear elas, ou seja, se elas forem umas em seguidas da outra, ele vai considerar como se fosse uma única chamada, ele vai mandar 3 requisições para sua controller, ele vai fazer 3 consultas, por exemplo, e devolver. Ele considera isso como sendo uma única chamada síncrona. E aí o que acontece? Tá tendo parabéns agora. E aí o que acontece? Acontece que você vai
cair em limites de SOQL, por exemplo. Tá? Uhum. Agora, quando você splita um cadeano, no retorno dessa você chama essa, no retorno dessa você chama essa, aí você quebra esse limite e você consegue ter 100 consultas por chamada. Esse é um exemplo. Isso aí. Beleza, pessoal? Então, a gente se vê amanhã. 9 horas da manhã já vai estar o vídeo disponível. E até amanhã, à noite, às 9h41. Abraço, tchau, Fechou, tchau. galera. Abraço. Falou.